Olá a todos. Nesse vídeo eu vou resolver um exercício de fundamento de ondulatória, mas antes de resolver o exercício eu vou recapitular alguns conceitos fundamentais que vão ajudar a resolver o exercício e vão dar até uma visão talvez um pouco mais geral e usar um pouco de recursos de imagem para ajudar a entender melhor o início, alguns fundamentos de ondulatória. Primeiro, vou lembrar com vocês a classificação que as ondas podem ter quanto à natureza delas. Quanto à natureza, as ondas podem ser tanto ondas mecânicas, quanto ondas eletromagnéticas. Vamos falar primeiro dessa aqui na esquerda, ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são ondas que são formadas por campo elétricos e campo magnético, que se propagam, inclusive no vácuo, perpendiculares entre si, e no vácuo com uma velocidade altíssima de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, que é a mesma que a velocidade da luz. Aliás, a luz é um exemplo de onda eletromagnética. As ondas eletromagnéticas, elas não são formadas por matéria. Esse campo magnético aqui, esse campo elétrico, não é uma partícula, não é uma substância, não é um elemento, ele não é feito de matéria. Ele é uma propriedade do espaço que existe toda vez que existe carga elétrica e carga elétrica em movimento. Carga elétrica gera campo elétrico e carga elétrica em movimento gera campo magnético. E sobre onda eletromagnética dá para ficar falando horas e horas, é um conceito bastante complexo e bastante cheio de detalhes e cheio de aplicações. Mas o que é importante? Ondas eletromagnéticas, elas não são feitas de matéria e elas conseguem se propagar inclusive no vácuo. Elas conseguem entrar na matéria e se propagar dentro da matéria, mas elas também se propagam no vácuo, no próprio vácuo. Elas não precisam da matéria para se propagar. Aliás, elas não são feitas de matéria, elas são feitas de campos elétricos e magnéticos. E quando elas se propagam no vácuo, elas se propagam com uma velocidade que é igual à velocidade da luz. Aliás, a luz é um exemplo de onda eletromagnética, é um dos exemplos de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, que mais que dá para falar sobre elas? As ondas eletromagnéticas, elas são formadas por vetores campo magnético e campo elétrico perpendiculares entre si. E daqui a pouco eu vou dar vários exemplos de ondas eletromagnéticas, mas o que é importante? Eu falei há pouco que elas conseguem se propagar no vácuo, mas elas também conseguem se propagar na matéria. Por exemplo, a luz, pega a luz. A luz eu estou dizendo que é um exemplo de onda eletromagnética. A luz sai do Sol e chega na Terra, e entre o Sol e a Terra não tem matéria, é vácuo, ela consegue se propagar no vácuo. Mas quando ela chega aqui na Terra, a luz do Sol, que é uma onda eletromagnética, ela entra no ar, entra no vidro, entra na água, ou seja, ela consegue entrar dentro da matéria. A luz é uma onda eletromagnética e ela consegue entrar dentro da matéria. A luz consegue se propagar tanto no vácuo, entre o Sol e a Terra, mas ela também consegue se propagar dentro da água, dentro do ar, dentro do vidro e assim por diante. E existem outras ondas eletromagnéticas que também se propagam dentro da matéria e fora dela, no vácuo ou dentro da matéria. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Qual a diferença então de onda eletromagnética e onda mecânica aqui na direita? Onda mecânica não é uma onda formada por campos elétricos e magnéticos. Onda mecânica é uma onda formada pela própria oscilação da matéria. Por exemplo, aqui eu peguei na internet aqui um exemplo típico, que é a oscilação da água. Se você começar a ficar batendo aqui nesse ponto aqui na água, você vai formar essas ondinhas aqui na água, na superfície da água. Essa é uma onda mecânica. Repara que ela não tem nada a ver com uma onda eletromagnética aqui na esquerda. Essa onda eletromagnética é uma coisa estranha, um campo elétrico, um campo magnético formado por cargas elétricas. Aqui não, aqui na direita a onda mecânica é a água oscilando, nada mais do que isso, uma coisa muito mais simples, muito mais fácil de visualizar. Então as ondas mecânicas não é só na superfície da água, mas as ondas mecânicas ela é a própria vibração da substância, ela é a própria oscilação do meio material. Exemplos de ondas mecânicas, além das ondas na superfície da água, além disso, por exemplo, as ondas na mola, né? Quem é meu aluno ou foi meu aluno, eu sempre levo a mola e peço para o outro aluno segurar na outra ponta ao invés de amarrar na parede aqui. Mas é legal porque na mola você consegue fazer onda tanto transversal quanto onda longitudinal. Então, mas as ondas na mola também são ondas mecânicas. Por quê? Porque é a vibração da própria mola. Toda vez que a própria substância que está oscilando, que está vibrando, essa onda é uma onda mecânica. Outro exemplo de onda mecânica, eu coloquei aqui, daqui a pouco a gente vai ver uma simulação, mas as ondas sonoras também.
Já expliquei para vocês, para aqueles que são meus alunos, que a onda sonora no ar, esse som que a gente ouve quando a gente está conversando um com o outro, é uma onda sonora que se propaga no ar, é a oscilação do próprio ar. Tanto que o som não se propaga no vácuo. Se eu tirar o ar, aí o som não se propaga. Por quê? Porque o som é a vibração do ar. Como é que o ar pode vibrar se não existir ar? O som é a própria vibração do ar, né? Então é uma onda mecânica também. Por quê? Porque ele precisa do ar para existir. Toda onda que precisa daquela substância para existir, e aliás é o próprio movimento da substância, é uma onda mecânica. Ao passo que as ondas eletromagnéticas são todas assim. Ondas eletromagnéticas são todas formadas por campo elétrico e magnético, campo elétrico e magnético, campo elétrico e magnético. Só isso. Onda eletromagnética é só isso daqui. Onda mecânica não. Onda mecânica pode ser na superfície de um líquido, pode ser numa mola, pode ser na corda do violão. Quando um músico tange a corda de um violão, ele faz com que a corda oscile, formando ondas estacionárias lá, que são ondas mecânicas também. São ondas que se propagam antes de ser uma onda estacionária, né? Bate por reflexão e volta. São ondas que se propagam na corda, e a corda é a própria oscilação da corda, e portanto é uma onda mecânica. Por quê? Porque é a própria oscilação da corda. Então repara, aqui é a oscilação da água, aqui embaixo é a oscilação da mola, no violão é a oscilação da corda, no som é a vibração, é a oscilação do ar. Ou seja, a água é uma substância, a mola é uma substância, o ar é uma substância. E assim por diante. Quando a própria substância oscila, é uma onda mecânica. Ao passo que a onda eletromagnética é sempre a vibração de campo elétrico e campo magnético. Falando um pouquinho mais sobre a onda eletromagnética, sobre essa aqui da esquerda, né? Eu trouxe um espectro aqui em cima, que a gente vai ver, que eu peguei da internet também. Na internet, se você colocar lá no Google Images, espectro eletromagnético, aparece lá várias imagens, né? Se colocar no Google Images, né? Várias imagens de espectro eletromagnético. Esse da esquerda aqui é um que eu gosto bastante, que ele mostra aí que as ondas eletromagnéticas são de vários tipos, né? As ondas eletromagnéticas podem ser ondas de rádio, ondas de micro-ondas, infravermelho, luz visível. Ó, a luz está aqui, ó, essa faixinha aqui, ó, essa é a luz. Ela é uma onda eletromagnética também. Tem a radiação ultravioleta, os raios-x, os raios gama e assim por diante. Tudo isso são ondas eletromagnéticas. Repara, a luz que possibilita com que o ser humano e os animais consigam ver é um tipo de onda eletromagnética. Mas, por exemplo, se você vier um pouquinho para a direita aqui no espectro, tem o ultravioleta, as ondas ultravioletas. Ondas ultravioletas são ondas iguaizinhas à luz visível. Igualzinha no sentido que ela também é formada assim, ó, por campo elétrico e campo magnético. A luz é formada por esses tais de campo elétrico e magnético, e todas essas que estão nesse espectro aqui também. O ultravioleta também são formadas por campos elétricos e magnéticos. Os raios-x que possibilitam lá as chapas de raio-x também são formadas por campos elétricos e magnéticos. Os raios gamas que saem lá da bomba atômica, lá do núcleo dos átomos, também são campos elétricos e magnéticos. As micro-ondas, quando você usa o forno de micro-ondas, o micro-ondas tem um dispositivo lá dentro, que se não me engano chama magnetron, que ele produz ondas eletromagnéticas chamadas micro-ondas, que conseguem entrar em ressonância com a água e esquentar a água. As ondas de rádio, que saem lá da antena, por exemplo, da Jovem Pan, da Transamérica e assim por diante, elas são ondas eletromagnéticas também, são desse tipo aqui. São desse tipo aqui, campos elétricos. Toda vez que falar onda eletromagnética, são sempre isso, campos elétricos e magnéticos. Não tem matéria, ela não é feita de substância. Ela até consegue entrar na matéria, mas ela em si não é matéria. Ela consegue se propagar na matéria e fora da matéria, inclusive no vácuo. Todas essas ondas que estão aqui em cima, todas elas conseguem se propagar no vácuo. E quando elas se propagam no vácuo, todas elas têm a mesma velocidade, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. O que muda entre elas, então? O que muda entre elas é uma propriedade chamada comprimento de onda ou então a frequência, né? Depois a gente vai ver mais para frente que comprimento de onda e frequência são interligados lá pela fórmula da velocidade, né? Mas então é assim, ó. Por exemplo, você pega uma micro-onda, uma onda eletromagnética ou um infravermelho. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas. Isso daqui é o comprimento de onda. O que difere uma onda eletromagnética tipo micro-onda de uma onda eletromagnética tipo luz visível é que a distância entre duas cristas na luz visível é menor do que a distância entre duas cristas na micro-ondas.
Só essa distância aqui, ó, que é o comprimento de onda, já faz com que esse tipo aqui de onda eletromagnética, a luz visível, o ser humano consiga perceber. Entra no olho e a gente consegue perceber. Já esse daqui não, o micro-ondas não. Mas é igualzinho. O que eu quero dizer, que é muito importante entender, é que ondas de micro-ondas que são formadas lá dentro do forno, ou ondas de rádio que saem lá da antena de rádio, ou ondas de raio-x que atravessam o seu corpo e fazem a chapa lá de raio-x, ou ultravioleta que pode dar câncer de pele, mas também fixa a vitamina D, ou a própria luz visível que sai da lâmpada, todas elas são campos elétricos e campos magnéticos que se propagam no vácuo com uma velocidade de 300 mil km por segundo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A única diferença entre elas é essa distância aqui, ó, o lambda, ó, aqui está bem representado nessa figura, a distância entre uma crista e outra. Essa distância muda na luz visível, ou na luz infravermelha, ou no ultravioleta, ou você pode pensar na frequência também, o quão rápido ela sobe e desce. Assim, quanto mais para a esquerda aqui nesse espectro você tá, mais lenta é a onda. Ela vai assim, ó, vum, 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 vum. Aí quando você vai vindo aqui para a direita, o raio gama, por exemplo, já é assim, vum, ele é acelerado. A frequência dele é muito alta, mas olha o comprimento de onda dele como é pequenininho. Olha a distância entre uma crista e outra, bem pequenininho. Só o fato desse comprimento de onda mudar e essa frequência mudar faz com que o raio gama a gente não consiga ver, mas a luz visível a gente consegue ver. A gente tem umas células fotorreceptoras lá atrás do nosso olho, numa parte que chama retina, e essas células fotorreceptoras, que são os cones e os bastonetes, elas só conseguem interagir com essa onda eletromagnética aqui, a luz visível. Todas as outras também são ondas eletromagnéticas, também são campos elétricos e magnéticos, mas não conseguem interagir com os cones e com os bastonetes que estão na retina dos nossos olhos. Né? Bom, acho que deu para captar a ideia aqui, mas eu só mostrando aqui um outro espectro eletromagnético que eu também gosto bastante, esse aqui da internet, que é legal porque ele dá o tamanho do comprimento de onda em função de coisas que a gente conhece no nosso dia a dia. Né? Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas que têm comprimento de onda, a distância entre uma crista e outra nas ondas de rádio é da ordem do tamanho de prédios, né? Às vezes um prédio, às vezes até mais de um prédio. Já micro-ondas são ondas eletromagnéticas cujo tamanho do comprimento de onda, da distância entre duas cristas, é da ordem de grandeza de grãos de açúcar. Já o infravermelho esqueci de falar, né? O infravermelho é a onda eletromagnética que você sente quando está perto de uma fogueira, aquele quentão, ou você passa perto de um forno que está aceso muito quente, e você sente aquele quentão, aquilo é o infravermelho. O infravermelho, ele dá a sensação de calor para o nosso corpo, né? E o infravermelho também faz com que aqueles dispositivos de visão noturna funcionem, né? Hoje em dia existem aqueles binóculos que o exército usa para conseguir ver à noite, e aí por que eles conseguem ver o infravermelho? Na verdade, transforma o infravermelho em luz visível, e aí a gente consegue ver. Hoje em dia existe até em loja de criança binóculo para conseguir ver infravermelho, né? Aquela loja lá, não posso citar o nome da loja para não fazer... Mas bem que eu citei o nome de rádio aqui também, né? Então não faz diferença, mas hoje em dia existe binóculo até em loja de criança para você ver o infravermelho. Não é ver o infravermelho, mas você conseguir captar o infravermelho. O infravermelho também é uma onda eletromagnética. A luz visível, o comprimento de onda dela é da ordem de grandeza do tamanho de bactérias. Já o ultravioleta é menor ainda, o comprimento de onda, a distância aqui, ó, no ultravioleta, essa distância aqui, né, essa distância aqui, ó, o lambda, no ultravioleta é do tamanho de moléculas, da ordem de grandeza de moléculas. Já o raio-x, que atravessa nosso corpo e para lá nas chapas fotográficas, o comprimento de onda dele, essa distância aqui, ó, é da ordem de grandeza dos átomos. E os raios gamas da ordem de grandeza do núcleo dos átomos. Né? Bom, mas continuando aí, o que é importante nessa recapitulação é que quanto à natureza, as ondas podem ser então eletromagnéticas, que são sempre assim, sempre, resumindo, são ondas eletromagnéticas. Quais são as ondas eletromagnéticas? São as micro-ondas, as infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. O que elas têm em comum? Todas elas são campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si. O que mais que elas têm em comum? Todas elas no vácuo andam com a mesma velocidade, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. O que elas têm de diferente? A frequência e o comprimento de onda. Quanto mais perto do raio gama você tiver, maior a frequência, mais rápido ela sobe e desce. E quanto mais perto das ondas de rádio você tiver, menor é a frequência, mais lenta ela sobe e desce.
E ondas mecânicas? Ondas mecânicas não. Ondas mecânicas é a oscilação da própria substância, do próprio meio material. E elas podem ser em vários meios materiais, né? Na superfície de líquidos, na mola, nas cordas de violão, o próprio som, que é o movimento do ar. Aliás, a onda sonora é a mais importante, né? Mais importante não, mas é um exemplo bem importante de ondas mecânicas. Seria de nós sem as ondas sonoras, né? Agora eu vou fazer o exercício propriamente dito, que é o exercício para quem tem a apostila 7, é o exercício 408. E a gente vai ver que é um exercício simples, na verdade, mas depois ainda quero, depois do exercício, complementar com algumas simulações e animações, que eu acho que vale a pena esse vídeo aqui, recapitular tudo, né? Aproveitar ele para recapitular um monte de coisa. Então, o que o exercício diz? Uma onda de rádio é emitida por uma estação transmissora e recebida por um aparelho receptor situado a alguns quilômetros. Então é assim, tem a estação transmissora, A estação transmissora geralmente tem uma antena. Essa antena, depois a gente vai ver isso nesse próprio vídeo, ela consegue emitir uma onda de rádio. Aí essa onda de rádio, o que é uma onda de rádio? Uma onda de rádio é uma onda eletromagnética. É uma daquelas ondas que estava lá no espectro. É um dos exemplos de onda eletromagnética. E que pode se propagar no vácuo com uma velocidade de 300 mil km por segundo. Então, uma onda de rádio é emitida por uma estação transmissora e recebida por um aparelho receptor situado a alguns quilômetros de distância. Então, ela anda alguns quilômetros até chegar lá num aparelho de rádio que vai receber, o aparelho receptor, né, que vai receber essa onda de rádio. Para que ocorra a propagação da onda de rádio entre a estação transmissora e o aparelho receptor, né, entre a estação que transmite a onda de rádio e o aparelho receptor, para que ocorra essa propagação, deve existir um meio material ou não deve existir? Para quem prestou atenção aí no que eu estava dizendo, não precisa existir, não é verdade? Que é o item D, essa é a resposta correta. Ó. Não é necessária a presença de um meio material. Por que não é necessária a presença de um meio material? Porque a onda de rádio, que é transmitida aqui pela estação transmissora até o aparelho receptor, essa onda aqui que eu estou pintando de azul agora, essa onda é uma onda eletromagnética. E se ela é uma onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar. Ela não precisa do ar nem da água, ela se propaga até no vácuo. Não é necessária a presença de um meio material. Não precisa de átomos para ela se propagar. Lembra, esse exemplo aqui que eu estava dizendo, a onda de rádio, é um próprio campo elétrico e magnético que não é formado por substância nenhuma, por partícula nenhuma. Ele consegue se propagar no vácuo. Ele se propaga também no vácuo, com uma velocidade de 3×10⁸ metros por segundo. A onda de rádio que está ali, essa daqui, ó, é uma das que estão no espectro aqui, ó, é uma das que tem maior comprimento de onda e menor frequência. É essa daqui, né, muito próxima das ondas que fazem o celular funcionar, né? Aliás, celular usa às vezes ondas de rádio, às vezes micro-ondas, mais micro-ondas. Né? Então, ondas de rádio é isso daqui que ela está falando. Tem muito aluno, e aí convém dizer o seguinte, tem muito aluno que erra esse exercício porque confunde o termo onda de rádio com onda sonora. Tudo bem assim, ó, aqui tem um detalhe importante. Aqui é a antena transmissora, por exemplo, vamos supor que essa daqui é a Jovem Pan, tá? Já fiz propaganda mesmo, vamos lá, eu gostava, né? Hoje em dia eu não ouço mais muito rádio, mas vamos supor que essa daqui é a antena da Jovem Pan. A antena da Jovem Pan produz uma onda eletromagnética, uma onda de rádio. A onda de rádio é uma onda eletromagnética, que vai na velocidade da luz, 300 mil km por segundo, até o rádio da sua casa. É uma onda eletromagnética, uma onda de rádio. A onda de rádio é eletromagnética. Essa onda eletromagnética, que é formada lá por esses misteriosos campos elétricos e campos magnéticos perpendiculares entre si, essa onda eletromagnética ela vai até o seu rádio. O seu rádio tem um dispositivo que ele consegue transformar essa onda eletromagnética numa onda sonora. Ou seja, consegue transformar essa onda de rádio em som. E aí você ouve o som que sai do rádio. Mas veja, o que saiu da antena e chegou até o rádio é uma onda eletromagnética. Agora, o que sai do rádio e chega no seu ouvido é som, aí é onda mecânica. Esse daqui, tudo bem, esse é onda mecânica. Mas esse daqui é onda eletromagnética. E, portanto, repara uma coisa, ó, se ele perguntasse se esse daqui precisa de um meio material, esse precisa. O som precisa do ar, por exemplo, para se propagar. Se bem que ele se propaga também em líquidos e sólidos. Mas ele precisa de um meio material. Já a onda eletromagnética, que é a onda de rádio, não precisa.
E o exercício falou a onda de rádio. A onda de rádio não precisa de um meio material. Agora, o som aí precisaria. Portanto, a alternativa certa é D. Não é necessária a presença de um meio material. Por quê? Porque ele estava falando dessa. Se ele estivesse falando dessa, aí precisaria. É muito aluno que confunde isso, né? Tem que tomar cuidado com isso. Aliás, convém que se diga o seguinte, essa onda aqui, no vácuo e mesmo no ar, ela se propaga com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né? 300 mil quilômetros, cada quilômetro é 1000 metros, então é 300 milhões de metros por segundo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. 300 milhões de metros por segundo. Já o som no ar se propaga com uma velocidade aproximadamente de 340 metros por segundo. Repara, ó, em um segundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, em um segundo, o som no ar anda aproximadamente 340 metros, enquanto que uma onda de rádio ou a luz anda no mesmo segundo, no mesmo tempo, uma onda eletromagnética anda 300 milhões de metros. O som anda 300 metros e a luz 300 milhões de metros. Ou seja, as ondas eletromagnéticas, onda de rádio, a luz, tudo, é muito mais rápida que as ondas sonoras no ar. Né? Só para ter uma ideia, 300 metros você consegue visualizar. 300 metros é uma volta, menos de uma volta numa pista de atletismo. 300 metros. Agora, 300 milhões de metros é aproximadamente 7 voltas na Terra. 7 voltas no planeta Terra, quase, né? Não chega a ser isso, mas é quase isso. 6, poucas voltas. Ou seja, enquanto que o som, em um segundo, consegue dar a volta numa pista de atletismo, a onda eletromagnética, no mesmo tempo, no mesmo segundo, consegue dar 7 voltas no planeta Terra. Vai até o Japão, volta 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 até o Japão, volta. 7 vezes em um segundo, enquanto o som só consegue andar uma pista de atletismo. Ou seja, não tem comparação, né? Outra ordem de grandeza aí, né? Mas, continuando ainda, aproveitando esse exercício, eu gostaria de mostrar outras coisas para vocês que eu trouxe aqui. Falei para vocês que... Bom, deixa eu ver aqui. Essa daqui, né? Essa daqui é um exemplo de onda eletromagnética. Essa simulação eu tirei do FET Colorado, que é um site que eu gosto muito. E se vocês notarem, aqui você liga ela, né? Aqui, como é que funciona? Isso aqui é uma antena de rádio, tipo da Jovem Pan. O que uma antena de rádio tem são elétrons. Essa bolinha azul aqui está fazendo, às vezes, dos elétrons que se movem na antena. E quando os elétrons sobem e descem, eles geram campos elétricos e magnéticos. Esse vetor vermelho que fica subindo e descendo, ele é o campo elétrico. O campo magnético não é mostrado nessa simulação, porque seria mais difícil de mostrar, porque ele tem que ser perpendicular à página, né? Mas é essa carga elétrica aqui é que gera essa coisa estranha aqui, que é esse campo elétrico. E é esse campo elétrico que se propaga no formato de uma onda até chegar na sua casa. Quando ele chega na sua casa, ele faz esse campo elétrico, e o magnético também, ele faz esses elétrons se movimentarem na antena da sua casa. Aí quando esses elétrons se movimentam na antena da sua casa, essa antena está ligada ou na TV ou num rádio e consegue transmitir a informação lá para o rádio da sua casa. Aqui dentro da sua casa que tem um rádio, e aqui é a antena de rádio, que está exagerado o tamanho, mas só para entender. Então aqui é, por exemplo, a antena da Jovem Pan, que mexe os elétrons, gera uma onda eletromagnética. Isso é uma onda eletromagnética, ó, que vai na velocidade da luz. E esses vetores aqui, essa linha, na verdade, vermelha, ela não existe. Vou até tirar aqui a curva, né? Full field. Na verdade era assim, uma onda eletromagnética ela não tem, isso aqui assusta um pouco, mas ela não tem aquela linha lá. Elas são vários campos elétricos e magnéticos oscilando, se propagando no espaço até chegar na antena da sua casa. Aliás, chega rapidinho, né? Porque vai na velocidade da luz. E aí lá na sua casa, ela faz os elétrons da antena do rádio da sua casa se mexer e transmitindo a informação para o rádio que está lá na sua casa. E aí o rádio da sua casa vai transformar essa informação em onda sonora para você poder ouvir a música que está tocando, né? Mas a onda eletromagnética é um troço assim, ó, ela se propaga, ela é tridimensional, ela vai para todo espaço, e ela na verdade são vetores aí malucos, tudo. Vale a pena aí, quem quiser esse site, lembra, aqui ó, FET, né, P-H-E-T, FET Colorado, pegar as animações lá são gratuitas, é aberta, livre para todo mundo usar, né? Agora aqui nessa outra simulação, eu trouxe uma onda sonora, que daí precisa do ar para se propagar, né? Ela faz até o barulhinho, eu gosto muito dessa daqui. Cadê o barulhinho? É o barulhinho, né? É que você pode mexer na amplitude, mexer na frequência, né? Aqui é uma caixa de som. E aí a caixa de som, o que ela faz, né? Deixa eu abaixar um pouquinho, tá muito alto. Deixa eu... Espera um pouquinho.
Está doendo meu ouvido. Bom, deixa eu parar um pouquinho. Vocês estavam ouvindo barulho, né? Essa caixa de som fica se mexendo, ó. Fica olhando ela se mexer aqui, ó. Ela se mexendo. E no que ela se mexe, ela empurra o ar aqui. Aí o ar vai se mexendo, é uma onda longitudinal, né? Até chegar no ouvido da menina que está aqui parada. Aí quando chega aqui no ouvido, o cérebro humano interpreta o movimento do tímpano do ouvido da menina como um som. Mas repara que o som que ela ouve, o que ela ouve está dentro da cabeça dela. Mas o som fora é o movimento do ar, nada mais do que isso, é o ar se movimentando. Se não tivesse ar aqui, não teria esse movimento e ela não ouviria nada. A onda sonora é diferente da onda de rádio que a gente viu aqui. Essa onda de rádio não precisaria do ar. Ela é um campo elétrico, um campo magnético oscilando, se propagando. A onda sonora não. A onda sonora é o movimento das partículas do ar aqui, né? É curioso aqui, é legal, esse vídeo você pode desligar o aparelho e fica olhando. Na hora que eu desligo, deixa eu pôr no listen, ficar mais legal no listen. Pera, deixa eu fazer de novo. Ela vai chegar aqui no ouvido, ó, ela tá ouvindo o som, tá ouvindo o som. Aí eu vou desligar vou desligar aqui a caixa de som, ó. Desliguei a caixa de som, ela ainda continua ouvindo, ó, porque o ar ainda tá chegando nela. Aí parou. De novo, ó. Fica olhando, ó. Ó, ainda não tá ouvindo. Chega no ouvido dela, ela começa a ouvir. Porque daí o tímpano mexe, o cérebro consegue interpretar aquele movimento como um som, e aí ela tá ouvindo. Aí se eu desligo a caixa de som, venho aqui e desligo, ó, aí o som chegou, aí ela ouve, agora parou de ouvir. O curioso aqui também, ó, você pode ir nessa simulação, fazer a mesma simulação, é muito legal essa daqui, que tá dentro de uma campânula, né? Isso, né? Então aqui, ó, o cara tá ouvindo o som, só que isso daqui tá dentro, essa caixa de som, esse alto-falante, ele tá dentro de uma campânula que dá para tirar o ar. E aí aqui eu posso tirar o ar, ó, remove air from the box, né? Eu tiro o ar, e aí repara que o ar começa a sair, começa a diminuir o ar. Olha aqui o ponteirinho, ó, tá diminuindo o ar, tá diminuindo o ar, tá diminuindo o ar. Daqui a pouquinho esse ponteiro vai chegar em zero, quer dizer que vai sumir o ar daqui. Na verdade é pressão, né? Mas tá saindo ar. Tá saindo ar, o som vai diminuindo. Agora que praticamente não tem mais ar, não tem mais som. Por quê? Porque o som é o movimento do próprio ar. Agora zerou o ar, não tem mais ar nenhum, a caixa continua se movimentando, ó. O alto-falante continua se movimentando, mas ele não está empurrando mais o ar. E o som é o movimento do ar, só que não tem mais ar aqui para empurrar. Então a pessoa aqui não ouve mais nada, porque não tem mais som. Porque é o ar que iria mexer o tímpano dela, fazendo ela ouvir, né? É uma simulação que eu acho bem interessante, né? Finalmente, tem um outro videozinho aqui que tem na internet, que é muito legal. Você pode colocar lá, olha esse nome aqui, ó, Guitar Oscillation Capture the 514. E tem as versões em português também, mas essa daqui eu acho que está mais bem filmada. Esse sujeito aqui, ele colocou um iPhone dentro do violão, dentro da caixa acústica lá do violão, e ele ficou tocando as cordas do violão e filmando com o iPhone. O iPhone tem uma resolução muito rápida, ele consegue perceber as ondas se formando na corda do violão, enquanto que o olho humano não consegue perceber essas ondas. O iPhone, mesmo o iPod, né, eu já fiz isso com o meu iPod, também fica legal, mas com o dele aqui está melhor, por isso que eu vou mostrar o dele. A resolução é tão rápida do iPhone que ele consegue perceber ondas que nós, seres humanos, não conseguimos perceber. Então olha lá, ó, o cara toca as cordas de violão, repara uma coisa, ó, tá vendo? Ó? Olha as ondas se formando lá. Ó. Quando você toca o violão, você não vê essas ondas. Olha aqui, ó, formou onda triangular aqui, ó, dente de serra, vai formar dente de serra daqui a pouco em algum lugar. É uma coisa absurda, assim, né? Quem quiser depois ficar vendo isso aqui, eu acho muito bonitinho. Olha lá, as ondas formando. Isso aqui são ondas mecânicas, né? Ondas na corda. Quem quiser depois ver, é só colocar lá Guitar Oscillation Capture 514. Mas acho bem interessante esse vídeo aqui. Bom, acho que é isso. Faltou alguma coisa falar? Acho que não. Deixa eu ver. É isso aí, né? Então, a resolução do exercício em si, né? Era mais uma desculpa para poder falar mais sobre os conceitos da ondulatória. É esse daí, né? Alternativa D. Bom, é isso. Até logo. Um abraço.